Tô realmente preocupada com as coisas que eu tô ouvindo de pessoas que têm acesso à informação e não usam como deveriam, que são pessoas que têm ensino médio, que estudaram em escolas particulares e querem discutir com cientistas, pesquisadores e pessoas especialistas no assunto que têm propriedade para falar. Eu lembro que eu fui com o Alexandre no Jardim Botânico e era R$ 15 pra entrar, pra tirar foto naquelas árvores famosas. E eu fiquei na época assim, R$ 15, mano, é por pessoa, a gente é carioca e tudo mais. Só que o Jardim Botânico tem um instituto de pesquisa. E vocês lembram que houve um corte em pesquisas? O instituto está fechado agora. E essa grana era revertida para pesquisa. Pesquisas essas que ajudariam, né? Não ajudam mais em vacinas, em medicamentos, porque a gente sabe muito bem que os medicamentos vêm diretamente da natureza. Natureza é essa que o brasileiro adora esculhambar, adora ver, assistir a nossa floresta amazônica ser vendida a preço de banana, natureza que ninguém respeita, polui, deixa lixo na praia, não separa lixo, enfim. E é de lá que Instituto Butantan, que Fiocruz, que todo mundo pesquisa, faz essas pesquisas com matéria-prima, sei lá, 80% vinda da natureza. Aí quando vê uma menina de 16 anos gritando por leis ambientais que o nosso presidente abre mão completamente, vai debochar da menina na internet. Aí reclama do SUS, reclama que o SUS está sucateado, reclama que não tem vacina, reclama que não tem remédio, reclama que não tem... Com que verba? Com que verba? Você trabalha 6 meses do ano só para pagar? Você trabalha 6 meses do ano para pagar imposto. Impostos esses que vão para a saúde, deveriam, mas não vão, obviamente. Saúde, educação e afins. Da mesma forma que você paga o seu IPVA pro Detran e a rua continua esburacada. Porque o país é corrupto, nossos políticos todos são corruptos e a nossa população é tão corrupta quanto, que arruma um jeitinho brasileiro de arrumar vantagem em tudo. Então você reclama do SUS, reclama que tá sucateado, reclama que você não tem direito a bosta nenhuma, que paga imposto pra caramba e não tem nada, mas aí vem OMS, vem governador, vem prefeito, vem todo mundo mandando você ficar em casa e você reclama de ficar em casa e você fala que é absurdo. Você duvida de pessoas que estudaram a vida inteira para te dar essa informação. Você duvida de uma pandemia. Você duvida do poder de uma pandemia, com fatos, com... Você tem acesso a todas as informações ali. Tá ali bem na sua frente, todos aqueles corpos, todos aqueles números, todos aqueles gráficos, todas as formas de achatar a curva. Você tem todas as medidas protetoras e protetivas e sei lá o que, e mesmo assim você prefere acreditar que é só uma gripezinha. É só uma gripezinha e não vai afetar ninguém não, e você vai pro boteco da mesma forma e tá nem aí. Eu queria fazer uma reunião com essas pessoas e ouvir o que elas têm a dizer, o que elas têm a dizer sobre pandemias e endemias e etc. Eu queria sentar só para ouvir. Eu quero fontes, quero fatos, quero ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Pessoas essas que mal têm o ensino médio e querem achar que sabem do que estão falando. Estou realmente preocupada com a postura das pessoas, os mercados estão lotados, ninguém tá respeitando as regras do isolamento, de quarentena, estão achando que aqui não vai acontecer porque aqui é país tropical, porque aqui é calor, que aqui é isso, é só idoso que pega, aí idoso pode morrer, né? Tua mãe pode morrer, tua avó pode morrer tranquilão.
E é uma morte agonizante terrível, que é se afogar no seco. Eu não desejo isso pra ninguém. E aí vem a mesma galera que fica, ah, mas o PT, ah, mas o H1N1. H1N1 não tem nada a ver com esse vírus, não tem nada a ver com Covid-19. É uma coisa completamente diferente, com contágio muito maior. É uma coisa completamente nova que até os próprios especialistas estão com medo. Até eles estão com medo de se pronunciar. O que eles podem fazer, a única coisa que pode fazer é achatar a curva. É diminuir o contágio, porque contágio vai ter. Até o final de abril vai ter muita gente morrendo, muita gente contaminada. O que eles estão tentando é só diminuir, porque vai acontecer. O pior vai acontecer, o pior cenário vai acontecer. Mas a gente tem a chance de diminuir isso. E as pessoas não estão levando a sério. Outro dia tinha um cara brincando aqui na rua de como é que no meio de uma pandemia tu brinca de espirrar no meio da rua, tá com seu coleguinha espirrando. Era um cara de, tipo, sei lá, 50 e poucos anos, marmanjo já, sabe? E a gente é um povo que não pode reclamar dos governadores, dos políticos que a gente tem, porque foi a gente que votou. E a gente vai continuar votando nessas porcarias, porque ninguém se informa, ninguém lê, ninguém liga, porque realmente importa, que é ciência, que é tecnologia, que é informação, que é pesquisa, cara, saúde. Isso é absurdamente importante. O brasileiro gosta de ser burro, entende? Parece que gosta de, de parecer o país do samba, o país do futebol, o país da bunda. O brasileiro gosta disso. Porque quando você vai perguntar, conversar sobre política, sobre Estado laico, eu não falo sobre política, não. Como é que você não fala sobre política? Por isso que a gente tá nesse estado que a gente tá, cara. Como é que você não fala sobre política? Porque você não entende de política, você não entende de economia, você não entende nada. Por isso que você não fala sobre isso. É claro que eu tô preocupada com a pandemia, eu tô preocupada com a economia, eu tô preocupada com tudo. Mas o que mais tá me preocupando é a postura das pessoas. É o ceticismo, é a ignorância de pessoas que têm acesso à informação e preferem ser ignorantes. Elas preferem. Eu tenho certeza que muitos empregos vão ser perdidos, esses auxílios que o governo está dizendo que vão repassar vão ser dificilmente repassados e vão demorar bastante e a situação financeira vai ficar bem bad. Mas eu sei também que a gente dá nó em pingo d'água, a gente vai aprender outras maneiras de se virar. Isso vai ser um marco na sociedade, na nossa história como país. Muitas vidas vão ser perdidas também por falta de ação, por falta de atitude, por ignorância. Mas a gente vai sair dessa pandemia sim, com novas maneiras de lidar, com novos meios de trabalho, com novos tipos de ensino, com uma sociedade diferente sim. Mas não adianta sair da pandemia sem saber votar, sabe? Sem saber exigir seus direitos, sem saber que escola é muito mais importante do que futebol. Não adianta reclamar do país e continuar vivendo do jeito que vive, sem informação nenhuma, onde um professor ganha um salário patético e um jogador de futebol ganha um patrocínio absurdo. Ah, patrocinado, são empresas que patrocinam, mas se você não der biscoito, a empresa não vai patrocinar. Se não tiver fã, a empresa não vai patrocinar. De pessoas se unem em milhares, para pular carnaval na chuva e gastar um dinheiro que não tem como cerveja, mas não se unem para se manifestar sobre os seus próprios direitos, que você nasceu com eles. A gente precisa aprender a usar a internet para coisas positivas, e quando eu digo positivas não estou falando de namastê e mensagem de bom dia, não. Estou falando de inteligência financeira, estou falando de aprender economia, de aprender sobre política, sobre
atividades sociais, ações sociais, desigualdade social, como ajudar a mudar a realidade do país que a gente vive, a exigir dos seus políticos em quem vocês votam. Não adianta ficar em guerrinha de Facebook e o PT e o Bolsonaro é um idiota, cara. São coisas tão óbvias que dá cansaço até de conversar sobre isso. As medidas da OMS, tudo que está acontecendo e sendo passado para o público é tão óbvio que dá preguiça de conversar sobre isso. Ah, porque o Bolsonaro é um idiota. Mano, já pega esse tempo livre, vai fazer alguma coisa construtiva, vai procurar alguma ação social, vai ler sobre qualquer coisa que vá agregar a essa quarentena, a esse marco da nossa história como país, e usa o seu tempo de forma útil, usa a sua internet de forma útil e produtiva, amadurece um pouco mais essa ideia de que o mundo não acaba amanhã, nós não precisamos viver como se amanhã fosse o último dia de vida, porque não vai ser. A gente tem que ser responsável, a gente tem que ser instruído, a gente tem que ser uma sociedade que colabora e que não seja ignorante. Valorizem os candidatos que dão valor às leis ambientais, candidatos que vieram da pobreza, que entendem de ações sociais, que entendam de concentração de renda no poder. Valorizem, pesquisem mais, pesquisem a fundo os seus candidatos. Principalmente, lavem as mãos, fiquem em casa, vamos achatar a curva até a gente poder ter a nossa rotina de volta, até a gente poder se livrar disso e sair como país que achatou a curva, pelo menos, né?